Vamos lá, galera, mais uma questão resolvida aqui do Enem. Não vou dar uma lida nessa questão, tá? Se você não conhece, dá uma pausa aí e dá uma lida no texto da questão. E a gente vai direto para a resolução, questão sobre calorimetria, envolvendo a equação fundamental da calorimetria. Muito importante você saber essa questão aí para o Enem, porque cai questões muito parecidas com esta todos os anos. E é o seguinte, gente. Aqui ele quer saber qual é a relação entre as variações da temperatura nas áreas concretada e alagada. Olha, as duas vão receber a mesma quantidade de calor. Por quê? Porque as duas estão expostas ao sol, o sol é o mesmo, irradia a mesma quantidade de calor, então elas vão receber a mesma quantidade de calor, ou seja, o calor recebido pela água é igual ao calor recebido pelo concreto, mas o concreto esquenta mais. Por quê? Porque tem um calor específico menor. Quem tem um calor específico menor acaba aumentando mais sua temperatura, claro, comparado com outro corpo que tem um calor específico maior e recebeu a mesma quantidade de calor. A equação fundamental da calorimetria diz que qualquer quantidade de calor ofertada a um corpo sem que haja mudança de fase, e aqui ele diz para desconsiderar a evaporação da água, né, é igual a mc delta T, onde M é a massa, C é o calor específico, delta T é a variação da temperatura e Q é o calor ofertado. Então, ó, vamos escrever essa igualdade, lembrando que Q é igual a MC delta T. Como que fica? Ó? Qual é o calor recebido pela água? É a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura provocada na água. E isso é igual. Qual o calor recebido pelo concreto? Massa do concreto vezes calor específico do concreto vezes variação de temperatura provocada no concreto. O que a questão quer saber? A variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água. Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar esse termo aqui e passar dividindo para o outro lado. E esse outro termo aqui, que é o produto, ó, essa massa do concreto, vezes calor específico do concreto, e vou passar para o outro lado dividindo. Então aqui passa dividindo, esse daqui também passa dividindo. Então do lado esquerdo a gente fica com isso aqui, ó. Massa da água vezes o calor específico da água dividido por massa do concreto vezes o calor específico do concreto é igual a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água. E aqui eu vou pedir para que você lembre uma coisa importante para a gente continuar a resolver essa questão. É o seguinte: a densidade de um corpo ρ é sempre igual à sua massa dividido pelo seu volume, a definição do que é densidade. Então eu posso dizer que a massa de qualquer corpo é a densidade que ele é feito vezes o volume. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este lado da equação aqui, este lado esquerdo, e vai escrever em termos de densidades e volume. Então fica assim, ó. Variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água é igual. Massa da água. O que é a massa da água? É a densidade da água vezes o volume. Não vou botar volume de água, porque o volume é o mesmo. Ele fala para considerar que o volume da área concretada seria substituído pelo volume de água, né? Volume de área alagada. Vezes o calor específico da água, que já tem aqui na fórmula, ó, dividido por massa do concreto. Qual é a massa do concreto? É a densidade do concreto vezes o mesmo volume, vezes o calor específico do concreto. Aqui, ó, vamos cortar os volumes e a resposta da nossa questão é simplesmente multiplicar a densidade da água pelo calor específico da água e dividir pela densidade do concreto vezes calor específico do concreto. Não precisa se preocupar com as unidades, né? Porque aqui vai ter em cima uma unidade, que vai ser quilograma por metro cúbico, vezes joule por grama, vezes Celsius, e embaixo a mesma unidade. Ou seja, a unidade não vai importar em nada aqui. Então isso dá, a densidade da água, vamos utilizar aqui já 1000 vezes o calor específico da água,
4,2 Joule por grama vezes grau Celsius. Como eu disse, a unidade não vai importar nessa questão. Dividido pela densidade do concreto, 2.500 vezes 0,8. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar à conclusão que a variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água é igual a 2,1. Resposta correta, letra B. Ou seja, o fato de ter muito mais volume de concreto que volume de água, né? Seja mais aí, a gente vai ter mais concreto que água nessa cidade, faz com que durante o dia as variações de temperatura seja 2,1 vezes maior. Realmente colocar muito concreto na cidade faz com que ela se torne mais quente durante o dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima resolução. Um abraço. Massa da água vezes o calor específico da água dividido por massa do concreto vezes o calor específico do concreto é igual a variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água. E aqui eu vou pedir para que você lembre uma coisa importante para a gente continuar a resolver essa questão. É o seguinte, a densidade de um corpo Rho é sempre igual à sua massa dividido pelo seu volume, a definição do que é densidade. Então eu posso dizer que a massa de qualquer corpo é a densidade que ele é feito vezes o volume. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este lado da equação aqui, este lado esquerdo, e vai escrever em termos de densidades e volume. Então fica assim, ó. Variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água é igual massa da água. O que é a massa da água? É a densidade da água vezes o volume. Não vou botar volume de água, porque o volume é o mesmo. Ele fala para considerar que o volume da área concretada seria substituído pelo volume de água, né? Volume de área alagada. Vezes o calor específico da água, que já tem aqui na fórmula, ó, dividido por massa do concreto. Qual é a massa do concreto? É a densidade do concreto vezes o mesmo volume, vezes o calor específico do concreto. Aqui, ó, vamos cortar os volumes e a resposta da nossa questão é simplesmente multiplicar a densidade da água pelo calor específico da água e dividir pela densidade do concreto vezes calor específico do concreto. Não precisa se preocupar com as unidades, né? Porque aqui vai ter em cima uma unidade, que vai ser quilograma por metro cúbico, vezes joule por grama, vezes Celsius, e embaixo a mesma unidade. Ou seja, a unidade não vai importar em nada aqui. Então isso dá, a densidade da água, vamos utilizar aqui já 1000, vezes o calor específico da água, 4,2 joule por grama vezes grau Celsius. Como eu disse, a unidade não vai importar nessa questão. Dividido pela densidade do concreto, 2.500 vezes 0,8. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar à conclusão que a variação da temperatura do concreto dividido pela variação da temperatura da água é igual a 2,1. A resposta correta, letra B. Ou seja, o fato de ter muito mais volume de concreto que volume de água, né? Seja mais aí, a gente vai ter mais concreto que água nessa cidade, faz com que durante o dia as variações de temperatura seja 2,1 vezes maior. Realmente colocar muito concreto na cidade faz com que ela se torne mais quente durante o dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima resolução. Um abraço.